Então, eu vou começar compartilhando os slides aqui. Sinalizem aí para mim se vocês estão vendo os slides. Tá dando para ver? Ok. Perfeito? Ok. Perfeito. Bom, então, o tema da nossa palestra é Direitos da Mulher na Pós-Modernidade, certo? Lei 11.340/06, que é a Lei Maria da Penha, né? E, assim, para que eu agradeço, né, também a instituição EduFor, né, aos alunos do curso de Direito aqui presentes e os que ainda vão entrar, professora doutora Lília Simões, de quem tive a honra de ser aluno nos bancos acadêmicos de psicologia, né, sou aluno da EduFor, do curso de psicologia, né, e, assim, para que a aula não fique tão... A palestra, perdão, que eu também sou professor. A palestra não fique tão voltada para o direito positivo, ou seja, para o positivismo jurídico, para os dispositivos da Lei Maria da Penha em si. Eu vou iniciar falando um pouco, como a palestra fala sobre os direitos da mulher na pós-modernidade, eu vou iniciar um pouco a minha fala sobre aspectos humanísticos, né? E falar um pouco aí sobre sororidade, né? Então, assim, quando se fala em direitos da mulher, tem ressaltado aí, tanto na psicologia e nas ciências humanas em geral, esse termo, né, que é a questão da sororidade. Ele chegou em voga, né, através das mídias digitais ano passado. Na verdade, ele já existia, mas ele tomou proporções assim midiáticas ano passado, né, por causa da versão do Big Brother de ano retrasado, perdão, a versão do Big Brother de 2020, em que uma determinada participante lá, né, começou a conversar sobre esse assunto, e o Brasil, né, teve curiosidade, muita curiosidade em pesquisar os que ainda não conheciam essa palavra, né, sororidade. Então, o que significa sororidade? Eu trouxe um conceito aí, né, sororidade significa sentimento de irmandade, empatia, solidariedade e união entre as mulheres por compartilharem uma identidade de gênero. Conduta ou atitude que reflete esse sentimento, especialmente em oposição a todas as formas de exclusão, opressão e violência contra as mulheres. Eu tirei esse conceito do site da Academia Brasileira de Letras, até a fonte está aí, mas, assim, do ponto de vista etimológico, a perspectiva da sororidade, né, ela está relacionada à palavra latina soror, né? Soror, que tem como sentido original irmandade, irmã, né? Irmã. Daí vem, numa aproximação etimológica, a perspectiva do feminino de frei, né? O feminino da palavra frei, em língua portuguesa, é soror, né? Então, assim, a gente costuma a chamar as freiras de um convento, elas também costumam se chamar entre si de irmãs, né? Não sei se vocês já ouviram falar disso. A irmã tal, uma freira muito conhecida, que é a irmã Dulce, né? A irmã Dulce. Então, o feminino de frei é soror. Então, mais ou menos tem essa relação. Na etimologia original, ainda falando um pouco de língua portuguesa, soror significa fraternidade, só que fraternidade do ponto de vista feminino, né? Então, a perspectiva do nome sororidade está relacionada ao quê? A união, né? A união, a irmandade, né? Então, sororidade seria compartilhamento fraterno entre as mulheres. Essa perspectiva do compartilhamento fraterno, ele se relaciona muito à questão de uma perspectiva de um machismo estrutural que existe hoje no Brasil. E, muitas das vezes, esse discurso machista, né, ele está muito voltado ideologicamente nas próprias falas das mulheres. Então, é muito comum, eu particularmente até já ouvi isso, algumas mulheres chegarem, né, umas para as outras, e assim, olha, eu prefiro fazer amizade com homem, porque fazer amizade com mulher geralmente dá muita falsidade. Já ouviram falar disso? Alguém falando assim? Uma mulher falando assim, olha, eu prefiro fazer amizade com homem, porque fazer amizade com mulher é falsidade. Ou então, em certos momentos, eu já ouvi também mulheres falarem assim, olha, eu me arrumo bastante, né? Não para os homens me verem, mas para outras mulheres me verem, né? Então, há esse
essa perspectiva de que a mulher, algumas delas, né, se arrumam não para, digamos assim, serem vistas, né, pelos homens, ou serem, né, ou então para o namorado, ou para o marido, ou para a pessoa com quem está relacionando, mas se veste para outras mulheres ficarem olhando. Então, esses discursos, né, eles, na realidade, sedimentam uma perspectiva de que as mulheres em si, elas tendem a não serem aliadas, muitas das vezes, né? E aí entra essa perspectiva da sororidade, né, entre as mulheres, ou seja, a perspectiva da fraternidade entre elas, né? União, né? Basicamente, aquela perspectiva de que mexeu com uma mulher, mexeu com todas. Ofende uma mulher, você está ofendendo todas elas, né? Todas elas, certo? Então, a perspectiva da sororidade, ela tá relacionada justamente a isso. A questão da união entre as mulheres, né? E quando me refiro à união, não me refiro apenas dos movimentos sociais, a exemplo do movimento feminista. A isso também, né? Que vamos tocar nesse assunto. Mas, principalmente, a perspectiva de que as mulheres em si, elas devem ser aliadas, amigas na causa, no respeito, no amor fraterno, né? E também principalmente, né? Aí já vem a perspectiva dos movimentos sociais na defesa de direitos. Então, a sororidade ela está relacionada a isso, certo? Antes de começar a falar da questão da mulher na pós-modernidade, eu queria justamente ressaltar essa perspectiva deste termo, que do ponto de vista psicológico, principalmente da psicologia social, ele tem aí girado em torno das discussões dos direitos das mulheres e da situação da mulher como um todo na pós-modernidade, certo? Passando aí, né, temos aí o Dia Internacional da Mulher. Doutor Rui, só um minuto, por favor. Pois não. Eu quero lhe fazer uma pergunta. Do ponto de vista sociológico, qual a relação do conceito de sororidade com a perspectiva da mulher na pós-modernidade? Isso, como eu estava falando, a questão da sororidade, ela gira em torno justamente das relações entre as mulheres entre si, né? Não só na defesa de direitos, mas também na convivência harmônica, justamente para o combate do chamado machismo estrutural, né? Então, esse discurso patriarcal do pater familias, né, que remonta aí ao direito romano, né, ao sistema jurídico greco-romano, que, no caso, aos alunos do curso de Direito estão presentes, que seria a base do nosso civil law, né, ou seja, do nosso positivismo jurídico, que é justamente essa prisão, né, que nós temos à letra da legislação, né, ou seja, esse engessamento, né, social, contra o qual o direito luta, né, tanto é que muitas conquistas da própria Lei Maria da Penha, que eu vou falar mais à frente, estão relacionadas a essa perspectiva do patriarcalismo. Então, a sororidade, ela luta contra isso. Ela visa aproximar as mulheres, né, do ponto de vista social, né, contra esse machismo estrutural, né, para que elas não se unam apenas na defesa de direitos, né, nos movimentos sociais, que visa a questão política, mas elas convivam harmonicamente entre si, porque a perspectiva do machismo estrutural só será combatida dessa forma, com essa mudança de discurso, com essa junção, né, do grupo feminino, não apenas, reitero, corroboro, para a defesa de direitos, mas também a questão da harmonia entre elas, certo? Certa a união entre elas, né, mulheres unidas, Exatamente. Entre nós, né? Perfeito? Ok. Perfeito. Então, aí temos o Dia Internacional da Mulher, né? Eu trouxe a figura de Clara Zetkin em 1910 porque, assim, gira na sociedade o comentário de que o Dia Internacional da Mulher, muita gente conta até essa história, né, nas escolas, que o Dia Internacional da Mulher surgiu ali em 1911, né, quando determinado grupo de mulheres lá nos Estados Unidos, né, estava reivindicando direitos. E aí, algumas mulheres ficaram presas dentro da indústria, dentro da fábrica, a fábrica pegou fogo e elas morreram carbonizadas. Então, em homenagem a isso, né, comemora-se o Dia Internacional da Mulher, né? Isso não deixa de ter uma certa lógica. O evento existiu, né? Ele foi no dia 25 de março de 1911, só que antes de 1911,
houve acontecimentos que culminaram, de fato, na comemoração, na oficialização por parte da Organização das Nações Unidas acerca do Dia Internacional da Mulher. Então, tivemos aí as greves, né, ali na Revolução Industrial, em que não apenas homens faziam os movimentos paredistas, principalmente na Inglaterra, né, que foi o mote principal, né, para a perspectiva do marxismo, na escrita do próprio Karl Marx e do Lenin, né, do Engels, que era o seu grande amigo, né? E em 1908, nos Estados Unidos, tivemos o primeiro Dia Nacional da Mulher. Prestem bem atenção, tivemos o primeiro Dia Nacional, não o primeiro Dia Internacional, certo? Primeiro Dia Nacional da Mulher, certo? E aí, em 1910, né, tivemos uma confederação internacional da Dinamarca, de mulheres socialistas, né, em que justamente essa Clara Zetkin, né, essa mulher chamada Clara Zetkin, ela, só um instante que estão aqui riscando aqui os slides, né, eu pediria à pessoa que está fazendo isso que não faça, né, não risque os slides para que eles possam ser vistos da melhor forma, certo? Então, vamos lá. A Clara Zetkin, ela lutou justamente nesse evento, que foi um evento socialista na Dinamarca, e ela, juntamente com um grupo, ela fez uma petição, um requerimento, nesse evento, para que o Dia Internacional da Mulher, né, que hoje é internacional, digamos assim, ganhasse caráter, proporções mundiais, porque até então só era comemorado nacionalmente em cada país, né? E aí teve esse evento muito famoso, em 1911, né? Esse evento catastrófico da morte das mulheres carbonizadas, né? Mas quando, de fato, começou o Dia Internacional da Mulher? Ele começou ali em 1975, né? Em 1975, especificamente no dia 8 de março. Por que na realidade, se marca o ano de 1975? Justamente por causa do reconhecimento da ONU. Então, a Organização das Nações Unidas, apenas em 1975, reconheceu o dia 8 de março como Dia Internacional da Mulher. Antes, ele não era reconhecido? Era, mas ele não era internacional. Ele era nacional nos Estados Unidos, na Rússia também era nacional, através de uma mulher que muito lutou na Revolução Russa, chamada Alexandra Kollontai, né? Alexandra Kollontai. Ela lutou, foi uma das grandes mulheres que lutaram aí na Revolução Russa pela garantia de direitos, né? Direitos trabalhistas para as mulheres, né? Então, comemorava-se o Dia da Mulher nacionalmente na Rússia. Mas quando se tornou internacional, a partir de 1975, e com ratificação em 1977, no dia, e ficando para o dia 8 de março. Perfeito? Só para esclarecer aí, tá bom? Mas, assim, isso apenas foi um esclarecimento histórico, né? O Dia Internacional da Mulher não tem dia, né? Todos os dias. Todos os dias são dias em que a gente deve comemorar, né? E reconhecer as mulheres, né? Como participantes imprescindíveis na sociedade, certo? Então, é apenas uma data que simboliza a luta por direitos, mas o Dia da Mulher é todo dia. É isso que eu quero dizer. É só para passar. Vamos lá. Dando continuidade aqui. Então, só um instante. Deixa eu só... Eu disse, descer, apaga, todo gritando, apaga. Só aqui mutar algumas pessoas que estão com o fone. Perfeito, vamos lá. Então, dando continuidade, antes de falar da Lei Maria da Penha, eu trouxe aqui algumas figuras de algumas mulheres, né? Algumas mulheres que marcaram a história da humanidade. Claro que fazer uma seleção, ao mesmo tempo, é sempre excluir muitas, né? Muitas mulheres. Mas eu trouxe algumas aqui da área de ciências humanas, sociais, né? Trouxe também uma das áreas de ciências exatas e ciências da natureza, né? Vamos começar aí. Então, eu trouxe aí a figura de Simone de Beauvoir, né, que nasceu no ano de 1908 e morreu, né, em 1986, né? Tirem esse zero aí, né? Eu acabei digitando na pressa. Ela morreu no ano de 1986, né? Então, Simone de Beauvoir, ela foi esposa de Sartre, do filósofo Jean-Paul Sartre. Ela também era filósofa, né?
E ela é uma das grandes representantes do movimento social feminista aí de meados do século XX. A terceira revolução feminista aí justamente é conhecida através de uma fala de um livro dela chamado O Segundo Sexo, né? Em que ela diz uma célebre frase nesse livro que se tornou bandeira, né, do movimento feminista durante todo o século XX, até hoje é lembrado, que é quando ela chega no livro e diz assim, que a mulher não é mulher, ela se torna mulher, né? Então, a verdadeira mulher, ela não nasce mulher, ela se torna uma mulher. Então, essa frase, que justamente se relaciona ao aspecto feminino, de que a questão feminina não é apenas uma questão de sexo, né, de gênero, em oposição ao masculino, mas é uma mulher que vai se desenvolvendo, tanto do ponto de vista histórico, filosófico, social, e vai aí pragmaticamente lutando por seus direitos. Seria mais ou menos nessa perspectiva, a mulher do ponto de vista pragmático, político, e que desenvolve ações sociais, né? Seria mais ou menos isso o que a frase quer dizer aí, e toda a filosofia feminista da Simone de Beauvoir, né? Ela morre em 86, né? Uma das últimas obras que ela escreveu foi justamente reproduzir a filosofia existencialista do próprio marido, né? Que tinha, vamos colocar assim, mais projeção mundial do que ela própria. Ela tinha uma grande projeção também como filósofo, mas o próprio marido, Jean-Paul Sartre, né? Tinha uma maior projeção. Então, ela ficou ali, vamos colocar assim, na filosofia e nas ciências humanas um pouco obnubilada, né? Um pouco ofuscada pela fama internacional do marido, mas ela também teve uma grande fama internacional por causa da luta dos direitos da mulher na sociedade, certo? E aí temos Hannah Arendt, né? Hannah Arendt, que é uma das filósofas mais brilhantes do século XX, né? Ela participou, né, do movimento antinazista, escreveu várias obras em oposição ao regime ditatorial alemão, mais especificamente o nazismo e o fascismo também, né? Lutou contra o antissemitismo, certo? E ela também teve uma grande participação na luta do reconhecimento de direito contra as mulheres. Em uma de suas entrevistas, mais especificamente a mais famosa, está até no YouTube, quem quiser pode até acessar, só jogar lá, né? Entrevista com Hannah Arendt. O entrevistador alemão pergunta a ela, né, como ela se sentia, né, ao ser uma das principais filósofas do século XX, num momento em que as ciências humanas naquela época, né, pouco reconheciam a questão intelectual feminina. Ela dizia que a participação dela na filosofia era algo muito importante, justamente para quebrar, né, esse paradigma de que apenas homens eram filósofos na época, né? E a Hannah Arendt, ela, de fato, né, juntamente com a Simone de Beauvoir na filosofia política, né, na filosofia política, é uma das grandes representantes aí do movimento feminista, né, nessa perspectiva de reconhecimento de direitos, e na luta, ela era judia, né, na luta contra o autoritarismo, principalmente o autoritarismo em relação às mulheres, certo? E aí, vindo agora para o Brasil, né, temos Cecília Meirelles, né? Cecília Meirelles, que era uma ativista, né? Era uma ativista política e social, também pelo direito das mulheres. Ela era professora primária, né? E ela, vamos colocar da seguinte forma, ela não se reconhecia como poeta, né? Quando diziam que ela era poeta, né, ou poetisa, né? Os dois femininos cabem, né? Quando diziam que ela era poetisa, ela se negava a receber esse título, né, de poetisa. Mas o interessante é que, em alguns poemas dela, principalmente no mais famoso, né, que é O Instante Já, né, ela fala: eu canto porque o instante existe e minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste, sou poeta. Então, o eu lírico dela falava que ela era poeta, né, que ela era poetisa, mas ela não gostava desse título, justamente por causa do machismo, né, que existia na época. Então, ficava aquela história, né? Vocês estão me titulando como poeta, né? Mas, na realidade, eu estou no meio de vários homens, a representante aqui sou eu e tal. Ela não gostava muito desse título. Tanto é que ela escrevia para jornais, e ela começou a escrever nesses determinados jornais da época, em pleno governo Vargas, né? Que era um governo ditatorial,
uma espécie de fascismo à brasileira, né? E tinha muita simpatia com o fascismo de Mussolini, né? Todos sabem aí na história. Ela escrevia no jornal muito sobre a perspectiva da mudança do direito das mulheres e pelo voto feminino, que, como vocês sabem, a mulher votou pela primeira vez no governo de Vargas, né? E aí ela foi cancelada. Hoje é que a gente chama de cancelamento nas redes sociais, ela foi cancelada na época. Eles expulsaram, essa que é a verdade, a Cecília Meirelles do jornal onde ela publicava artigos por causa disso. Primeiro porque ela pregava um regime democrático em pleno fascismo de Vargas, né? Fascismo tropical de Vargas, e ela publicava artigos também pregando mais direitos iguais para homens e mulheres. Logo, Vargas não gostou e mandou expulsar Cecília Meirelles aí dos jornais onde ela escrevia, né? Então, Cecília Meirelles também é uma importante poetisa aí, né? Importante intelectual da área de ciências humanas a ser lembrada como grande mulher, né? Que lutou por direitos também. E aí temos a figura de Maria Firmina dos Reis, eu não poderia esquecer de uma maranhense, né? A Maria Firmina dos Reis, aí, que entra para a história da filosofia e da literatura como a primeira escritora mulher do Brasil, né? E não só isso, pessoal, prestem bem atenção. Ela entrou como primeira escritora mulher, não apenas por ser mulher, mas ela foi a primeira mulher a escrever na literatura sobre a temática da abolição da escravatura. Mas se vocês pegarem os grandes manuais de crítica literária, de filosofia política, vocês vão ver que o primeiro, na área de literatura, a escrever sobre a temática da abolição foi Castro Alves. Aí você chega e se pergunta por que os manuais nacionais de crítica literária e de ciências humanas elencam Castro Alves e não colocam Maria Firmina dos Reis? O argumento é óbvio, né? Castro Alves, ele era dos grandes centros intelectuais, mais especificamente da Faculdade de Direito de Recife, amigo de Rui Barbosa, que era da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, da USP. Castro Alves era rico, né? Era rico, ao passo que Maria Firmina dos Reis era mulher, afrodescendente, né? E o racismo, não só o machismo no século XIX, mas o racismo imperava de forma evidente, né, por causa do regime escravocrata. Então, né, obviamente, quase Maria Firmina dos Reis, nossa maranhense, que era professora primária, né, seria hoje o que a gente chama de pedagoga, né? Naquela época não era pedagoga, era professora normalista, né, que era professora das séries iniciais, né? Ela quase fica esquecida aí pela história, mas graças a Deus, a crítica literária hoje, né, a própria literatura maranhense, você pega os grandes manuais de literatura maranhense, a exemplo de uma das maiores autoridades da literatura maranhense aqui no nosso estado, que é o professor José Neres, né? Foi meu professor no curso de letras, hoje muito meu amigo, né? Ele é acadêmico da Academia Maranhense de Letras, e ele ressalta, não só ele, como os demais colegas acadêmicos, que Maria Firmina dos Reis é nossa primeira escritora brasileira, né? E também primeira escritora abolicionista, merece ser lembrada aí na palestra sobre o Dia Internacional das Mulheres, como grande mulher. E, por fim, aí no elenco de algumas mulheres que marcaram, temos Marie Curie, né? Ela não é da área de ciências humanas, nem da área de ciências jurídicas, né? Saindo um pouco aí, para não puxar muito para minha sardinha, né, doutora Rosilane? Eu trouxe aí alguém da área de física e de química, né? Áreas que eu pouco entendo e quase nada. Para não dizer nada, eu digo pouco, né? Mas tudo bem. Então, a Marie Curie, ela nasceu em 1867, morreu em 34, né? E por que ela entra para a história aí como grande mulher que marcou a história por direitos? Porque ela foi a primeira mulher na física e na química a ganhar o Nobel, o prêmio Nobel, né? O prêmio Nobel. E ela ganhou, não foi só uma vez, ela ganhou 2 vezes, por trabalhos aí envolvendo a perspectiva da física nuclear, a radioatividade, certo? Então, ela, Marie Curie, né, ela merece ser lembrada também na nossa palestra, como algumas mulheres que marcaram a história por direitos, certo? Até aí tudo bem? Doutora Rosilane, quer fazer alguma intervenção enquanto eu tomo uma água? Doutor, o senhor, do ponto de vista social, consegue vislumbrar uma evolução na conquista de direitos por parte do público feminino?
Consigo sim. Inclusive, isso é basicamente o que eu vou falar agora. Agora, eu vou responder sua pergunta com a continuidade da palestra, pode ser? Perfeito. Então, qual é a terceira parte da nossa palestra aí, antes de chegar aos artigos da Lei Maria da Penha, né? Eu vou falar um pouco da situação da mulher agora, especificamente na pós-modernidade, na contemporaneidade, certo? E eu trouxe essa perspectiva do amor e da violência, né? Refletindo um pouco sobre a questão do amor, por quê? Porque agora eu entro já na parte sociológica. Doutora Lília Simões, que está me assistindo aí, deixa eu ver se ela ainda está aqui na palestra. Ela está aqui. Doutora Lília Simões. Estou sim. Doutora Lília pediu que eu ressaltasse também um pouco sobre a questão da violência psicológica, né? É basicamente isso que eu vou falar agora, doutora. Vamos lá. Então, olha aí. Hoje, muito se fala na perspectiva da violência doméstica contra a mulher, lamentavelmente, né? Então, gente, só um instante, deixa eu só fechar a janela aqui que está tendo um evento aqui. Pronto, melhorou agora. Vamos lá. Então, hoje muito se fala na perspectiva da violência doméstica contra a mulher, né? E é muito comum, né? Lamentavelmente, reitero, corroboro, lamentavelmente, é muito comum que a violência aconteça nessa perspectiva, em relação à mulher, com respeito ao seu namorado, ao seu marido, e, lamentavelmente, algumas justificativas, para não dizer 90% delas, gira em torno desses relacionamentos amorosos, né? E eu lembro que eu peguei um caso, já na perspectiva da Lei Maria da Penha, né, em que a parte contrária disse, eu lamentavelmente agredi, né, a minha companheira, né, isso o réu falando na audiência, eu estava defendendo os direitos da vítima agredida, né, lamentavelmente eu agredi a minha companheira, mas eu a amo muito, eu a agredi, mas eu a amo, né. E aí eu, na resposta à acusação, né, justamente invoquei aspectos filosóficos, citei Platão na audiência, né, por quê? Porque o Banquete, que é uma das obras principais de Platão, vai num diálogo, né, entre Glauco e o próprio Sócrates, né, nessa obra, nesse diálogo, justamente, vai haver a defesa de que o amor, né, o amor, ele se direciona para o supremo bem. Então, qual é a maior virtude do ponto de vista do Eros, né? O Eros, ele simboliza o prazer na filosofia grega, mas a perspectiva amorosa, ela está relacionada, né, como caráter finalístico, né, o belo e o bem, né? E eu disse na audiência que quem ama não bate. Por quê? Porque o amor, ele está direcionado a quê? A questão teleológica, a finalística do que é belo e do que se direciona para o bem. Então, se você bate, você não ama, porque não se faz mal à pessoa que você ama, uma vez que o amor está relacionado à prática do bem e do belo, né? Eu falei isso na audiência e também coloquei de forma escrita na resposta à acusação. Então, veja só como a perspectiva dos argumentos de um agressor, do ponto de vista social, quando eles, olha, determinado agressor fala, eu agredi a minha mulher, mas eu te amo. Fala isso para ela. Me desculpa, eu te amo. Eu te agredi, mas eu te amo. Eu te insultei, mas eu te amo. Aqui eu já estou elencando, né, as formas de violência, né? Que é a violência psicológica e tal, física. Eu tomo teu dinheiro, né? Eu me aproprio economicamente do teu dinheiro dentro de casa, mas eu te amo, né? Que é a violência econômica, né? Que está no artigo 5º da Lei 11.340, que a gente vai já mostrar. Então, veja só, o amor, né? O próprio Platão na Grécia já falava, o amor não se relaciona com agressão, porque as virtudes íncitas na palavra amor estão direcionadas à prática do bem e àquilo que é belo. E agredir alguém não é belo, e muito menos é a prática do bem. Então, quem bate ou agride a mulher de alguma forma, não ama essa mulher. Era esse o meu ponto de defesa. Perfeito? E aí eu trago também, do ponto de vista da discussão do amor, José Ortega y Gasset, né? Essa obra muito boa aí que ele fala sobre estudos sobre o amor.
em que ele também vai justamente diferenciar, né? Diferenciar o amor verdadeiro da afeição, né? No capítulo 3º desse livro, ele fala muito claramente a diferença entre amor verdadeiro e afeição. Aquele que tem apenas uma certa afeição não ama aquela pessoa, porque amar é fazer o bem para aquela pessoa. Então, ele retoma basicamente aí o que Platão fala lá na obra O Banquete, na Grécia. Então, vocês percebem, nessa perspectiva do amor, né, que o amor está relacionado à prática do bem. Então, uma relação conjugal, seja ela qual for, né, uma relação efêmera, e aí eu já começo a entrar aí na perspectiva da modernidade líquida do Bauman, né, ainda que seja uma relação efêmera, né, se a pessoa realmente tem um certo amor, ainda que transitório e efêmero, que é agora o amor da pós-modernidade, como diz Bauman, né, na obra Amor Líquido, né, não se agride a pessoa que se ama. Então, há uma contradição na origem, do ponto de vista sociológico, filosófico, entre essas relações conjugais, em que os agressores falam, né? Eu te bati, eu te insultei, eu tomei teu dinheiro, né? Eu não deixo tu usar tal roupa, eu faço uma complicação dentro da nossa casa, mas eu te amo, viu? Isso não existe, né? Quem ama não maltrata, nem psicologicamente, nem economicamente e muito menos fisicamente, tá bom? E aí a gente chega na perspectiva da violência em si, e eu trouxe aí a figura de Michel Foucault, né? Porque Michel Foucault ele vai trabalhar justamente na sua teoria biopolítica, né? Na questão do poder, né? Então, tem um livro de Michel Foucault chamado Microfísica do Poder, em que ele vai dizer que o poder se espraia nas mais diversas camadas sociais. Então, existe poder numa relação educacional, entre professores e alunos, existe poder entre pai e filho, mãe e filho, assim como, de forma óbvia, né, lamentavelmente, né, devido à perspectiva do paterfamilias, desse processo patriarcal histórico, existe uma relação de poder dentro da relação conjugal. E, lamentavelmente, a relação de poder se dá do homem para a mulher, né, ao invés de acontecer um relacionamento com base no diálogo e na democracia. Então, o que precisa ser desconstruído nessa perspectiva? Essa relação de poder patriarcal, né? Ela precisa ser desconstruída, de sorte que haja uma perspectiva democrática no relacionamento, mais diálogo e acordo, ao invés da supremacia, né, de um sobre o outro, através de um discurso autoritário, né? Principalmente quando acontece por parte do homem em relação à mulher. Então, ler Foucault ajuda bastante na tentativa de compreender e desmistificar essa questão das relações de poder que há, principalmente nas relações conjugais, que acabam descambando, quando é de forma exagerada, para a violência, seja ela de qualquer ordem, física, psicológica, econômica, etc, etc, etc. Então, aí, antes de começar a análise do direito positivo, dos artigos da Lei Maria da Penha, eu respondo aí a pergunta da doutora Rosilane, da mediadora. Se eu enxergo alguma perspectiva social, né? Essa é a sua pergunta, doutora? A senhora poderia reiterar enquanto eu tomo água aqui? Sim, perfeitamente. A senhora pode repetir a pergunta, por gentileza? O senhor, do ponto de vista, doutor, consegue vislumbrar uma evolução na conquista de direitos por parte do público feminino? Consigo, perfeito, né? Então, essa conquista, né? Essa conquista, ela se dá através da mudança de discurso, né? Compreender o que significa o amor, o que significa a perspectiva da relação conjugal, o que são relações de poder. E aí eu me direciono com muito carinho aí, né, aos estudantes de direito que estão aqui presentes, né, que certamente devem ter lido ou entrado em contato, pelo menos de alguma forma, com a literatura de Michel Foucault nos primeiros períodos, né, nas primeiras cadeiras de introdução ao estudo de direito, sociologia jurídica, filosofia jurídica, né, filosofia do direito, né, é muito importante, né, a leitura de Foucault nesse sentido, não só para entender as relações de poder dentro do ordenamento jurídico, né? Quando a gente lê ali com muito afinco Norberto Bobbio, Hans Kelsen e tal, mas também lê Michel Foucault. Por quê? Porque as relações de poder não estão presentes apenas dentro do sistema normativo, mas elas estão presentes nas relações mais comezinhas,
da sociedade. A exemplo de um casal, né? A exemplo de um casal. Perfeito, doutora? Perfeitamente. Vamos lá. Bom, agora vamos entrar aí especificamente na análise da Lei Maria da Penha, né? A primeira coisa que se vê aí, eu não vou chegar a ler todos os dispositivos, tá bom? Os dispositivos estão compartilhados aí, né? Porque senão vai ficar um pouco cansativo. Eu vou ler alguns que eu acho importante e vou comentar aí para vocês, né? Algumas perspectivas do caráter teleológico da lei, alguns dispositivos que entraram recentemente em 2020 e 2021, certo? Justamente para que nós compreendamos, né? E também não só os meus amigos estudantes de direito que estão em sala, mas outras pessoas que estão também aqui em sala, que não são da área jurídica, possam também compreender no que concerne os direitos da mulher hoje, principalmente como forma profilática de combater a violência, tá bom? Que é o objetivo principal da palestra, certo? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, o que é violência do ponto de vista do positivismo da lei? Ou seja, o que é violência doméstica, né? O artigo 5º da lei vai dizer, ó, o que é violência doméstica? No âmbito da unidade doméstica. E aí, é necessário que se explique o seguinte, né? E essa explicação vai também aí para os meus amigos estudantes de direito, né? O que acontece? Quando a gente vê a perspectiva da violência doméstica, não é apenas entre casal. Por quê? Dentro do sistema jurídico, né, existe um conceito que se chama diálogo das fontes, né? Também chamado de microsistema jurídico. Então, o que acontece? As leis de proteção, elas dialogam entre si. Então, por exemplo, quando você fala em Estatuto do Idoso, caso determinada lei que protege outro grupo coletivo, ou seja, outro grupo, né, seja silente em determinado aspecto, a exemplo dos direitos da criança e do adolescente, aplica-se o que o Estatuto do Idoso couber naquela lei. A mesma coisa, né, a Lei 8.078/90, que é o Código de Defesa do Consumidor, no que o Código de Defesa do Consumidor for silente no tocante aos direitos do consumidor do idoso, aplica-se o Estatuto do Idoso nas relações de consumo, caso seja possível. Então, Estatuto do Idoso, Direito do Consumidor, Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 11.340/06, Lei Maria da Penha, essas leis, elas dialogam entre si, certo? É o que a gente chama de diálogo das fontes no direito, né? Microsistema jurídico. Então, por que eu estou explicando isso? Para que vocês entendam que a Lei Maria da Penha, 11.340, ela não se aplica só a casal, né? Pessoas que coabitam, ainda que não seja casal, se houver agressão, aplica-se Lei Maria da Penha. Então, ó, inciso 1º do artigo 5º, no âmbito da unidade doméstica, né? Compreendida como espaço de convívio permanente de pessoas, olha aí, ó, com ou sem vínculo familiar, inclusive esporadicamente agregadas. Professor, esporadicamente agregadas, pessoas que vivem numa pensão. Elas não são familiares, mas elas convivem dentro de uma pensão, dormem no mesmo quarto. Uma situação de agressão entre elas. Como elas coabitam ali, ainda que de forma efêmera, mas elas estão o quê? Esporadicamente agregadas, aplica-se a Lei Maria da Penha. É possível. No âmbito da família, que é mais lógico, mas entendam, no âmbito da família, não apenas entre marido e mulher, união estável, companheiro, companheira, né? Mas aplica-se também, eu vou utilizar uma linguagem da juventude pós-moderna, entre o crush. Imagina aí, duas pessoas que estão ficando, né? Que a gente chama agora crush, né? Meu crush e tal, né? Duas pessoas que estão ficando, né? Se elas estiverem ali por alguns dias, sem que caracterize união estável, morando ali, passando o final de semana juntos, se tiver uma relação de agressão. Ah, mas elas não moram juntos, né? Não caracteriza união estável, não são casadas. Aplica-se Lei Maria da Penha. Se elas estão ali esporadicamente agregadas num ambiente dentro de casa, né? Aplica-se Lei Maria da Penha, certo? Eu falo isso por quê? Porque eu já peguei casos de namorados que se agrediram, não caracterizavam união estável, mas o namorado agressor, ele respondeu pela Maria da Penha, né? Inciso 3º, em qualquer relação íntima de afeto, tá vendo aí? Aí fica mais claro que a Lei Maria da Penha não se aplica só a casais formais, casados ou união estável. Ó, em qualquer relação íntima de afeto na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, ou seja, tenha convivido.
significa dizer o quê? O cidadão, ele está separado, só um exemplo, tá? Há mais de 3 anos da mulher, mas devido e se tiverem filhos, né? A relação é permanente, se tiverem filhos, né? Em determinado momento, o ex agride a ex. Aplica a Lei Maria da Penha? Aplica. Inciso 3º, ó, independentemente de coabitação, né? Se convive ou tenha convivido. Então, aplica-se ao ex-agressor também a Lei Maria da Penha. Então, só para que vocês vejam, né, que a aplicação dessa lei, ela não se estende apenas, primeiro, para pessoas que convivem maritalmente. Segundo, para pessoas que têm relação amorosa. Ou seja, simplesmente pessoas que moram juntas de forma efêmera. Se houver uma situação de agressão, pode ser aplicada a Lei Maria da Penha. Certo? E aí o parágrafo único de forma inovadora, né? As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual. Ou seja, pode ser um casal, né, heteroafetivo, assim como um casal homoafetivo, né? Até aí, tudo bem? Tudo bem, doutora Rosilene? Tudo bem, doutor Rui. Prossiga. Tranquilo. Então, aí, quais são os tipos de violência doméstica? Eu não vou ler os dispositivos, eu vou ler só os grifados, né? Que é o que nos interessa. Quais são os tipos de violência doméstica? Existe a violência física, né? Que comumente descamba, comum e lamentavelmente descambam ou para o artigo 129 do Código Penal, a lesão corporal, né? Média, grave ou leve, e, quiçá, lamentavelmente, descamba para o feminicídio, que desde 2015 é uma qualificadora do artigo 121 do Código Penal, né? Que em termos mais simples, matar a mulher pela condição de ser mulher, né? Então, existe a violência física, a violência psicológica, né? A violência sexual, os incisos do artigo 7º da lei elencam, né? Existe a violência patrimonial, ou seja, o companheiro, né? O homem que é casado, né? Ele não bate, não xinga a mulher, mas ele se apropria da renda da mulher. Ou seja, ele que comanda a renda dela. Ó, eu vou sacar teu dinheiro e só vou te dar o que tu me pedir, mas deixa que eu vou gerir o teu dinheiro. A gente é casado, mas a gestão do teu dinheiro é minha. Isso é violência econômica, sem dúvida nenhuma. Violência econômica, que decorre do ponto de vista sociológico e histórico de um machismo estrutural, sem dúvida nenhuma. Certo? E o inciso 5º, a famosa violência moral, né, que descamba para os crimes contra a honra, né, 139 do Código Penal, né, que é a calúnia, 140, a difamação, tal, injúria e tal, são chamados crimes contra a honra, né? Agora, olha só, artigo 11 da lei vai falar sobre o quê? No atendimento à mulher. Olha que interessante, né? No atendimento à mulher em situação de violência, né, a autoridade policial deverá, olha aí, meus amigos estudantes de direito, a parte de hermenêutica jurídica, ó. Quando o dispositivo fala deverá, não é uma faculdade, é uma obrigação. Deverá. Então, ó, deverá, entre outras providências, ó, garantir proteção policial, certo? E aí vem a importância da patrulha, né? Da Patrulha Maria da Penha, das viaturas, que quando nós, advogados, né? Futuramente vocês, né? Ainda bem, em nome de Jesus, vão estar aí atuando, né? Quando a gente pede, né? As chamadas medidas protetivas de afastamento, é muito comum a juíza da Casa da Mulher, né, das varas especializadas Maria da Penha, elas requererem ali no despacho a passagem, né, da viatura para verificar se o agressor está passeando pelo local, né? É muito comum. 2, encaminhar a ofendida ao hospital, ao posto de saúde e ao Instituto Médico Legal. Para quê? Para fazer exame de corpo de delito, né? Exame de corpo de delito. Como vocês sabem, né? A galera, os meus amigos aí do curso de Direito sabem que o exame de corpo de delito é a única, vamos colocar da seguinte forma, é a única providência na fase de inquérito que é obrigatória, né? A gente sabe que o inquérito ele é discricionário, né? Ele é discricionário e inquisitivo por parte da autoridade policial. Então, ele pode atender aos requerimentos do advogado, da vítima, ou não, mas o exame de corpo de delito é obrigatório. Então, imediatamente, a agredida tem que fazer exame de corpo de delito, por quê? Porque a prova da agressão, né, ela vai sumir, né, utilizando a doutrina aí
a doutrina do direito penal, é um crime que deixa vestígios, né? Então, se a agredida não fizer o exame de corpo de delito imediatamente, vai ficar difícil de provar, né? Até porque o exame de corpo de delito é uma das provas principais, né, do processo, né, nos autos da Lei Maria da Penha, que provam a agressão, né? Levando em consideração que a palavra da mulher é muito forte, mas o exame de corpo de delito ali, basicamente, é o golpe de misericórdia, né? É o golpe de misericórdia. Agora, ó, eu queria que vocês atentassem para essa novidade que entrou aí em 2021, ó, que é o artigo 12C da Lei Maria da Penha, né? Que é justamente aí o que a professora Lília me pediu, né? Que é a questão do afastamento do lar em decorrência simplesmente da violência psicológica. Olha aí, ó. Verificada a existência de risco atual ou iminente à vida ou integridade física ou psicológica da mulher, em situação de violência doméstica familiar ou de seus dependentes, o agressor será imediatamente afastado do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida. Olha como a alteração ela é bem recente. Então, assim, é muito comum se pensar que só pode pedir a medida protetiva do artigo 22, que eu vou já mostrar, se o agressor bater. Não, se ele começar a insultar a mulher dentro de casa, né? Se ele começar a insultar a mulher dentro de casa com palavras de baixo calão, ou começar a humilhá-la, ainda que não seja por insultos, que é a violência psicológica, ela pode ligar, né, para a autoridade, pedindo à autoridade policial que, né, represente e requeira a medida protetiva de urgência, e uma delas, em casos graves, é o afastamento do lar. Ah, mas não houve agressão física. Não importa. Se ficar comprovado, né, que ela está sendo agredida psicologicamente, ela é humilhada, existem testemunhas do insulto, ela agravou os insultos, né? Caberá aí o afastamento do lar como medida protetiva de urgência, sem dúvida nenhuma. Ainda que ele não toque um dedo na vítima, certo? Então, olha aí, ó. Esse afastamento do lar pode ser realizado pela autoridade judicial, claro, né, o magistrado, ó, pelo delegado de polícia, quando o município não for sede de comarca. Olha que interessante, isso foi uma grande novidade aí de 2019. Né? Então, o próprio delegado, ele pode o quê? Ele pode executar a medida protetiva de urgência, caso, né, a delegacia não se localizar numa sede de comarca. Por quê? Porque, assim, a mulher está sendo violentada, está sendo agredida, ainda que verbalmente, né? O seu psicológico está sendo destruído. Vamos imaginar que a delegacia fique extremamente afastada. Não tenha fórum nessa comarca. Aí o delegado vai mandar uma representação, né, para uma outra comarca, vai demorar a chegar, é para dar mais autonomia para a autoridade policial poder tomar providências num átimo, né, ou seja, de forma incontinente, certo? Pelo próprio policial, né, quando o município não for sede de comarca e não houver delegado disponível no momento da denúncia. Olha aí, ó, até mesmo as autoridades policiais, no caso a autoridade não que é o delegado, mas um policial civil, né, policial civil, ou propriamente a polícia militar, né? Vamos lá, passando aqui. Artigo 14. Ó, a ofendida tem a opção de propor ação de divórcio ou dissolução de união estável no juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher. Olha que interessante, porque, e aí esse é um argumento também propriamente para os meus amigos estudantes de direito, né? Por quê? Porque qual é uma das principais características que a gente aprende na faculdade sobre a Lei Maria da Penha? É que a Lei Maria da Penha ela é híbrida, né? Ela possui institutos de direito penal, mas também possui institutos de direito civil, né? Então, veja só, houve uma alteração em 2019 no sentido de que a mulher agredida, né, e que requerer as providências da Lei Maria da Penha, ela pode pedir a dissolução de união estável e também o divórcio, né? No caso, a lei fala juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher. No caso aqui de São Luís do Maranhão, a gente tem a Casa da Mulher, né, que fica ali no Jaracati, perto do Banco do Brasil, que, por sua vez, fica perto do São Luís Shopping. Lá existe toda uma instrumentalização, né? Existe delegada, existe um membro do Ministério Público, existe uma magistrada lá, então existe todo um aparelhamento jurídico para atender a mulher em caso de violência, inclusive para requerer, né, ação de divórcio
caso ela for casada, ou dissolução de união estável, caso ela viva maritalmente como companheira. Só tem um detalhe aí, porque foi excluída da lei a perspectiva da partilha de bens, né? E aí eu explico por quê, qual é o espírito da lei, né? Qual seria o espírito da lei nesse caso? Por quê? Porque, veja só, se a mulher for agredida, se ela for agredida, né? No exemplo aí, se ela foi agredida, supõe-se que aquele relacionamento não é mais salutar para ela. Ou seja, então, assim, não é mais saudável. Então, é muito próprio que ela queira se separar, embora muitas não querem, né? Acontece, né? Eu já peguei casos também, né? Elas não querem, mas se elas quiserem, a própria vara de violência doméstica contra a mulher vai facilitar. Agora, e a partilha de bens? Por que foi excluída? Porque partilha de bens já está mais atrelada a uma perspectiva de negócio jurídico, né? Ou seja, demanda mais dilação probatória, né? E esses juizados de violência doméstica, que no caso, as varas de violência doméstica aqui, no caso, que é a Casa da Mulher, elas têm um trâmite rápido, que é o que a gente chama no direito de rito sumaríssimo. Então, dilação probatória, muito devagar, não é própria desse tipo de rito, né? Então, a perspectiva da partilha de bens do divórcio, da dissolução, fica para a vara da família. Mas o divórcio ou a dissolução de união estável pode ser feita, né, na própria vara de violência doméstica contra a mulher, caso a mulher queira, né? A mulher agredida queira, né? Perfeito? Tá aí, ó, o parágrafo 1º, é o que eu estava explicando. Exclui-se da competência dos juizados, né, a pretensão relacionada à partilha de bens. Tá vendo? Parágrafo 2º. Iniciada a situação de violência doméstica familiar após o ajuizamento da ação, né, a ação terá preferência no juízo onde estiver. Isso é para facilitar a vida da mulher, né? É o chamado... É aquele mesmo foro preferencial nas ações de alimentos. É o mesmo raciocínio, né? É a mesma preferência do foro do alimentante. Aqui também é uma preferência desse foro, justamente por quê? Porque naquele momento a mulher está vulnerabilizada, né? Ela está ali numa situação extremamente degradante, então é tudo para facilitar o quê? Que ela consiga sair daquela relação jurídica o mais rápido possível, né? Então, se processa aí, né, no foro preferencial onde ela estiver, tá bom? E aí temos o artigo 22, né, com o rol das medidas protetivas, né? O inciso 1º, quais são essas medidas protetivas? Olha aí, ó, suspensão da posse ou restrição de porte de armas, né? De acordo com a Lei 10.826, que é o Estatuto do Desarmamento, né? Essa alteração aí, ela veio em 2020, né? Ela já veio em 2020 também, né? Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida, né? Essa aí é uma das medidas protetivas mais comuns, né, desse tipo de procedimento. Proibição de determinadas condutas, entre as quais a aproximação da ofendida, uma questão de lógica, né, geralmente 200 metros, contato com a ofendida 200 ou 500 metros, né, contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas. Por quê? Porque geralmente a mulher, quando sai, né, o homem, como eu já disse na fundamentação sociológica desta palestra, né, o homem alega que ainda ama, mas já ficou provado para você que não ama, quem bate não ama, quem agride não ama, mas ele alegando que ainda ama, ele vai tentar conversar com a mãe da vítima, com o pai, com o primo, com o irmão, né, para tentar se aproximar de novo da vítima e tal, sempre assim. Contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas, né, e tal, já li. Frequentação de determinados lugares, a fim de preservar a integridade física, né, por exemplo, vamos colocar assim, o juiz concede a medida protetiva de afastamento. A vítima gosta de frequentar determinada casa de show. E o agressor sabe disso, né? E aí ele começa a frequentar a mesma casa de show que ela frequenta, o mesmo barzinho. Ele respeita a distância de 500 metros, mas ele está no mesmo lugar. No momento em que a vítima vê-lo, certamente ela vai ficar afetada psicologicamente e tal. Então, é nesse sentido aí. Restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, né? Quando os casos são bem graves, a exemplo de agressão física, quando a agressão física se dá na frente dos filhos, né? Essa medida também pode ser tomada justamente para proteger
os filhos, né? Com base aí no princípio da proteção integral do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Do artigo 227 da Constituição, né? Ou seja, para o melhor interesse da criança e do adolescente. No caso dos filhos aí, né? Fazendo um diálogo com o ECA, né? Prestação de alimentos provisionais ou provisórios, né? Justamente para quebrar, né? Quebrar aquele argumento que a gente ainda ouve de algumas mulheres. Ah, eu não vou me separar dele, mesmo ele tendo me batido, mesmo ele tendo me humilhando, eu não vou me separar dele porque ele sustenta a casa, né? Então, esse inciso aí é justamente para quebrar, né, esse argumento, né, e cabe a esse tipo de orientação, não só ao advogado, né, e aos amigos estudantes de direito que conhecem o sistema jurídico, mas cabe também a qualquer mulher que conhece uma mulher agredida que falar para ela, né? Se você tem uma amiga que está passando por essa situação, amiga, eu acho que eu não vou conseguir porque ele que sustenta a casa. Aí orienta, olha, uma das medidas protetiva de urgência, uma das medidas instrumentais da Lei Maria da Penha é a prestação de alimentos provisionais ou provisórios por parte do agressor, justamente para a gente quebrar com essa perspectiva, né, de que a mulher agredida não deixa a casa, não deixa a relação, porque ela, as mais das vezes, depende do marido ou do companheiro agressor, né? Então, tem que acabar com isso, né? Tem que acabar. Comparecimento do agressor ao programa de recuperação e reeducação, isso é uma novidade também, que chegou em 2020, né? Que o magistrado pode se valer, ou seja, para que o agressor assista a palestras, né? Ou seja, para que o comportamento patriarcal, machista estrutural, ele não seja só reprimido pelo direito penal, que, como os meus amigos aí sabem, é a última ratio, né? Princípio da fragmentariedade, né? Então, ou seja, para que ele possa, né, assistir palestra e ver que não é assim, que ele não tem... Assim, lamentavelmente, o óbvio tem que ser dito nessas palestras. Olha, você não pode agredir a sua companheira, que não é mais companheira, né? Você não pode agredir as mulheres, ou seja, o óbvio tem que ser dito, né? Lamentavelmente. Então, o juiz pode determinar que ele assista a palestras também. Acompanhamento psicossocial do agressor, né? Acompanhamento psicossocial do agressor, né? Então, ele pode ter ali um acompanhamento determinado pelo juiz, tal, né? E aí entra a professora Lília aí, né? Entra a minha futura profissão, né? Talvez, né? Entra aí a questão Perfeito, isso mesmo, Rui. Profissional de Rui, Pois deixa não, eu aproveitar que eu liguei o microfone, deixa eu te fazer uma pergunta. Normalmente, nós escutamos, óbvio, falar da Lei Maria da Penha no contexto de violência contra a mulher. Sim. Só que aí eu tenho essa dúvida já faz um tempo, né? Porque eu já escutei diversas coisas e eu queria, se possível, esse esclarecimento, né? Dentro do contexto, do olhar, do teu lugar de fala nesse momento, que é o direito. Quando, por exemplo, essa violência ela acontece de uma forma contrária, ou seja, nesse sentido, a mulher quem agride, né? Essa lei, ela funciona de uma forma analógica? Sim. Perfeita pergunta. No caso, quando o homem é agredido pela mulher, né, vamos imaginar uma situação, né, aqui, né, eles estão discutindo, né, até certo ponto, de forma civilizada, e a mulher ali num temperamento colérico momentâneo, né, ela pega o vaso e joga na cabeça do companheiro, do marido, né? Chegou tarde do futebol, né? Tal, tava cheiro de perfume na tua camisa, né? Só suor, perfume também, tal. E aí acaba ocorrendo a agressão. Cabe Lei Maria da Penha? Cabe também, né? Por quê? Porque o artigo 5º é muito claro. Ele não faz esse discernimento, né? Vamos lá. Vamos voltar aqui para responder a pergunta da doutora Lília Simões. Vamos voltar aqui para o artigo 5º. No âmbito da família compreendida como a comunidade formada por indivíduos, né, que são ou se consideram aparentados em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor, ou então no âmbito da unidade doméstica compreendida como espaço de convívio permanente de pessoas. Ou seja, embora, né, a lei seja direcionada, né, para a mulher, e aí vem a pergunta, por que a lei é direcionada para a mulher? Né? Aí eu vou ter que me valer da sociologia, né, para poder explicar isso, né? Porque a sociologia, ela designa algumas pessoas pertencentes a grupos chamados grupos de minoria.
Mas quando a sociologia fala minoria, ela não está falando de minoria do ponto de vista quantitativo, né? Por quê? Porque do ponto de vista quantitativo, as mulheres são em maior número do que os homens. Mas a sociologia fala em minoria qualitativamente. Então, o que é, para a sociologia, esses grupos de minorias, do ponto de vista qualitativo? São grupos, né, dentro dos quais existem pessoas, né, que fazem parte desses grupos que, historicamente, sempre sofreram alguma forma de violência ou preconceito. E aí temos, como exemplo, que é o que eu estou falando aqui, as mulheres, crianças e adolescentes, que, como os nossos amigos estudantes de direito sabem aí, apenas a partir da Carta das Nações Unidas, em 1985, começaram a ser vistos, né, como sujeitos de direitos, né? Antes tinha a FEBEM, tinha várias leis esparsas, tinha o Código de Melo Matos, né, que foi a primeira lei de criança e adolescente ali no início do século XX, mas que olhava a criança e adolescente como objeto de direitos, né? Então, onde surgiu o princípio da proteção integral? Né? Surgiu na Carta das Nações Unidas e foi recepcionado pela Constituição de 88. Significa dizer o quê? Que o princípio da proteção integral, no artigo 227, a preferência no tratamento de crianças e adolescentes decorre do fato de quê? De que crianças e adolescentes, do ponto de vista da sociologia, também são grupos de minorias e vulneráveis, logo merecem proteção especial do Estado. Ou seja, a sociologia influenciando no direito positivo. Lembrem aí de Miguel Reale, no primeiro período, né? A teoria tridimensional do direito. O que é direito? Fato, valor e norma, né? Ou seja, os aspectos axiológicos, né, influenciando na produção da norma jurídica. Exatamente. Então, voltando para responder a pergunta da doutora Lília, né? Então, a mulher, ela pertence a esse grupo de minoria, né? Ela pertence a esse grupo de minoria. Então, por pertencer, a lei é direcionada, nomeadamente, máxime, ou seja, principalmente para ela, né? Mas, veja, embora seja direcionada para ela, ela se direciona, como eu disse, por isso que eu expliquei, diálogo das fontes, ela se relaciona não apenas, né, para o homem agressor, a mulher agressora também, né? A mulher agressora também. Agora, do ponto de vista sociológico, se a gente trabalhar com dados quantitativos, numa escala de 100%, contando os fatos verdadeiros e quem denuncia, numa escala de 100%, 98%, eu estou sendo gentil, tá? Eu poderia falar 99,999999, mas eu vou botar 98%. 98% são mulheres que são agredidas. Ah, e os homens que são agredidos? Se são, não vão denunciar. Não denunciam. Pelo menos não, dificilmente chega à casa da mulher. Mas acontece, eu não estou dizendo que não acontece, acontece. Mulheres com temperamentos coléricos, né? Insultam o homem, batem, mas não chegam essas denúncias lá. E geralmente, quando o homem reage, né? Como a lei visa proteger a mulher, reitero, corroboro, porque é um grupo vulnerável, né? Aí agora, utilizando termos mais simples, sobra para ele. Sobra para ele, entendeu? Acaba sobrando para ele. Eu vou... A professora Lília, ela até me lembrou um argumento que eu ia esquecendo de falar. Mas antes de eu falar esse argumento... Até aí, tudo bem, professora? Eu não sei se eu consegui responder a sua pergunta. Não, perfeito, Rui. Ótima contextualização, sim. Perfeito. Então, assim, é por isso, né? Porque é um grupo vulnerável, assim como os adolescentes, assim como os afrodescendentes, as políticas de ações afirmativas, de cotas, assim como, vamos lá, pessoas portadoras de necessidades especiais também são grupos vulneráveis de minorias para a sociologia. Enfim, agora, eu quero dizer para vocês uma coisa, né? Que a professora Lília me fez lembrar, que eu ia esquecer de falar. Essa lei Maria da Penha, né, em 2010, ela foi questionada no Supremo Tribunal Federal numa ação direta de inconstitucionalidade, né? Então, alguns membros da comunidade jurídica ajuizaram o MADIM no intuito de contestar a constitucionalidade dessa lei, sob a alegação de que essa lei seria inconstitucional por ferir o princípio da isonomia, né, o princípio da igualdade.
Ou seja, que a lei daria muita preferência para tratamento da mulher, mas esquecia do homem. Obviamente, em 2010, houve o julgamento, né, por parte do Supremo Tribunal Federal, e a lei foi considerada constitucional. Qual era o argumento? É que a mulher, ela é o quê? Grupo vulnerável, historicamente, né? Ela é grupo vulnerável. E qual foi a fundamentação? A fundamentação do princípio da isonomia material. Ou seja, o que é igualdade? Aí, lembrando aí os primeiros períodos de direito, o que é isonomia? Isonomia não é o artigo 5º apenas, todos são iguais perante a lei, isso é uma isonomia formal. Existe a chamada isonomia material, que é aquela de Aristóteles e que Rui Barbosa repetiu no início do século XX, né? Mas, na realidade, foi Aristóteles que falou. O conceito de isonomia está na obra filosófica de Aristóteles, chamada Ética a Nicômaco, né? Em que ele vai dizer que igualdade é tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual na medida exata de suas desigualdades. Então, você trata os iguais de forma igual. E os desiguais, que no caso é a mulher, que sempre foi vulnerável, né, historicamente, sempre sofreu preconceito historicamente, em relação ao homem, você trata de forma desigual, na medida exata de suas desigualdades. Então, citando Aristóteles e Rui Barbosa, os fundamentos do princípio da isonomia, o Supremo Tribunal Federal, em 2010, acabou com essa celeuma de que, possivelmente, por causa da preferência para a mulher, né, a lei feria o princípio da isonomia. Certo, professora? Obrigado aí, que eu ia esquecer esse argumento. A senhora me fez lembrar. Obrigado, viu? Doutora Rosilane, até aí, tudo bem? Estamos quase chegando já, né? Tudo bem, doutor Rui. Vamos lá. Artigo 23. Poderá o juiz, quando necessário, sem prejuízo de outras medidas. Olha aí, ó, uma novidade aí, ó, que entrou em 2019, determinar a matrícula dos dependentes da ofendida instituição de educação básica mais próxima do seu domicílio. Então, ou a transferência deles para essa instituição, independentemente da existência de vaga. Veja só, geralmente, os filhos, lamentavelmente também, os filhos presenciam a situação de agressão dentro de casa. Então, o que essa novidade de 2009 da Lei 11.340 fez? Bom, se a mulher sai de casa, a vida tem que mudar também a vida social dos filhos. Por quê? Porque o agressor pode usar os filhos para se aproximar da vítima. Então, esse inciso aí, ele dá a possibilidade de que existem outros incisos dentro do artigo 23, mas eu coloquei só o inciso 5º, justamente porque ele é uma novidade aí de 2019, tá bom? Então, esse inciso 5º, ele dá a possibilidade de quê? De tirar a criança da escola, daquela unidade circunscricional, ou seja, em termos mais simples, daquele bairro, para deslocar para o bairro perto do novo domicílio onde está a vítima. Por quê? Porque ela foi retirada de casa para evitar a continuidade da agressão. Beleza? Então, eu entendo que a mudança nesse sentido foi deveras, né? Foi deveras brilhante, sem dúvida nenhuma. Então, a cada dia que passa, a instrumentalização da lei está aumentando. E tem que ser assim. Tem que ser. Certo? Tem que ser. Artigo 24A. Aí agora eu já entro na perspectiva do agressor que descumpre. O agressor que descumpre as medidas protetivas. O que acontece? É crime. É crime com base na Lei Maria da Penha. Ó. Artigo 24A. Descumprir decisão judicial que defere medida protetiva de urgência. Detenção de 3 meses a 2 anos. Parágrafo 2º. Na hipótese de prisão em flagrante, apenas a autoridade judicial poderá conceder fiança. A lei, nesse ponto, foi brilhante. Brilhante por quê? Porque o Código de Processo Penal, né, meus amigos do curso de Direito, não sei se já viram a cadeira aí de processo penal, penso que sim ou penso que não, enfim, eles sabem que atualmente o delegado pode conceder fiança. O delegado pode conceder fiança agora, não apenas o magistrado. Então, o que a lei fez? A lei determinou a perspectiva apenas do magistrado, nesses casos de descumprimento de medida protetiva, conceder fiança. Né? Ou seja, a cada dia que passa, né? Porque assim, a gente sabe que existe uma cláusula de reserva de jurisdição. Então, existem atos, isso aí é direito constitucional, né? Existem atos que só podem ser praticados pelo magistrado, a autoridade policial não pode. Né? Nesse caso, houve uma abertura aí no Código de Processo Penal para que, em determinados crimes, né, o delegado, ele mesmo, poderá conceder fiança.
né? Ele poderá conceder fiança, tá? Mas, nesse caso da Lei Maria da Penha, a lei vetou, acho que justamente para que o caso seja apreciado melhor pelo magistrado, né? Então, a Lei Maria da Penha aí botou essa perspectiva nessa lei, nos casos dos crimes dessa lei, para que, em caso de descumprimento de decisão judicial, só o magistrado possa apreciar a questão da concessão de fiança. Retirou aí a possibilidade da autoridade policial. E, a meu ver, foi brilhante essa decisão. Artigo 27, ó. Aí vem aí, meus amigos, a atuação, né? Aí me refiro especificamente agora aos estudantes de direito, né? Aí vem a nossa atuação aí, que será de vocês futuramente, né? Em todos os atos processuais cíveis e criminais, a mulher em situação de violência doméstica e familiar deverá estar acompanhada de advogado, né? Ressalvado o previsto no artigo 19 desta lei. O artigo 19, eu não coloquei aí, mas ele fala justamente sobre as providências que são do Ministério Público, né? São do Ministério Público, certo? Artigo 28, olha aí, ó. É garantida a toda mulher em situação de violência doméstica e familiar o acesso aos serviços de defensoria pública ou de assistência judiciária gratuita, caso a mulher não tenha, né? Ela não tenha condições de contratar um advogado, certamente a defensoria pública vai, né, assisti-la, né, nesse sentido. Perfeito? E aí eu coloquei o famoso artigo 16, né, que é aquela velha diferença dos crimes, né, que cabe retratação ou não e tal, né? Eu vou explicar para os meus amigos que não são da área jurídica o que é retratação. Vamos lá. Artigo 16 da lei, ó. Nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida de que trata esta lei, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz em audiência especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o parquê, né? Ou seja, ouvido o Ministério Público. Gente, vamos lá. O que é representação? O que é representação? Eu vou traduzir, meus amigos do direito, para as pessoas que não são da área, tá? Representação é autorização, certo? É autorização para o delegado instaurar inquérito ou para o Ministério Público processar o agressor. Em termos mais simples, é isso. A gente chama de representação. O que acontece? Existem crimes praticados na Lei Maria da Penha em que a mulher pode desistir por vontade própria, né? Ela pode desistir. Então, por exemplo, nos crimes contra a honra. Então, por exemplo, o cara muito estressado, né? Ficou sabendo o que não justifica. Lembrem-se da fundamentação sociológica do início da palestra. Quem ama não machuca, nem com palavras, nem com ações, nem economicamente, nem nada. Mas vamos imaginar, o cara fica sabendo que a mulher está sendo infiel. Aí ele começa o quê? A esculhambá-la, com palavras de baixo calão, insulto para lá, insulto para cá. Justifica? Não justifica. Não tem que insultar. Ah, mas eu fui traído. Foi traído? Termina o relacionamento. Acabou. Olha, seguinte, acabou? Acabou de falar? Já acabei de falar. Pois é, então é o seguinte, ó, eu não quero mais ficar com você, o relacionamento está encerrado, eu vou embora, pronto. Aí fica sabendo que foi traído, que a mulher foi infiel, aí começa a insultá-la. Sua não sei o quê, sua não sei o quê. Lei Maria da Penha, velho. Não tem jeito, Lei Maria da Penha. Injúria. Injúria. Tá? Injúria. A mulher tem a opção de desistir? Nos casos de crime, né, contra a honra, que é o caso do meu exemplo aqui, como se processa mediante queixa-crime, é possível que nem inquérito seja instaurado. Por quê? Porque se é queixa-crime, aos amigos que não são do direito, é uma ação penal privada. E se é ação penal privada, a titularidade é tão somente da vítima. Nos crimes contra a honra, tá? Insultos, certo? Agora, vamos imaginar que esse mesmo cara estressado, que ficou sabendo que foi traído, chega para a mulher assim, olha, eu estou sabendo que tu está me traindo, eu vou te matar. O agressor fala, eu vou te matar. Caracteriza o quê? 146 do Código Penal, é ameaça. É ameaça. Nos crimes de ameaça, o que acontece nos crimes de ameaça? Ação penal pública condicionada à representação. Ou seja, é possível instauração de inquérito? É possível, mas a vítima, ela vai representar o agressor,
o inquérito vai ser instaurado, todo aquele procedimento e tal, vai para o juiz, vistos para o Ministério Público. Lembre-se sempre, não é do juiz para o promotor. Né? A gente tem mania de pensar que é do delegado para o juiz, e o juiz dá vistas para o Ministério Público. Né? Então, o juiz dá vista para o Ministério Público, pode denunciar, a vítima tem que representar. Representou, vamos lá, ela pode desistir num crime de ameaça? Ela pode desistir. E aí aplica o artigo 16. Quando é que ela vai desistir? Nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida. Exemplo, crime de ameaça. Só será admitida a renúncia à representação perante o juiz em audiência especialmente designada com tal finalidade. Então, vai ter uma audiência. E na audiência ela vai ser ouvida e ela pode expressamente, né, pedir ali, em termos mais simples, para os meus amigos que não são da área, a desistência do processo. Comumente, no Código de Processo Penal, esse tipo de retratação, desistência, se dá antes do oferecimento da denúncia, como está no artigo 22 do Código de Processo Penal. Mas aqui no artigo 16, por que acontece dessa forma? Porque o tratamento é especial, é um procedimento especial, no caso, em lei especial, né, que é o caso da Lei de Violência Doméstica contra a Mulher. Certo? E aí vem a pergunta. Se nos crimes de ação penal pública condicionada, a mulher pode desistir? Pode, em audiência específica para isso. Está aí no artigo 16. Nos crimes de ação penal privada, ela pode desistir? Pode. Ela pode nem ir para a delegacia denunciar. Por quê? Porque é de ação penal privada. A titularidade é só dela. Não é do Ministério Público denunciar. Certo? E nos crimes que têm lesão corporal? Artigo 129, lesão corporal média, leve ou grave. Né? A mulher pode desistir? Não pode. Uma vez que ela denuncia, o inquérito vai até o fim. O delegado vai finalizar o inquérito ali, vai mandar para o magistrado vai dar vistas para o Ministério Público vai denunciar. Por quê? Porque não cabe desistência e retratação nos crimes de violência doméstica em que há lesão corporal. Pode ser lesão corporal leve, levíssima, mas se houver lesão corporal, o processo vai até o final, mesmo que a mulher chegue na frente do magistrado, ela vai ao gabinete do promotor, lá dizer, da promotora, né, que é a casa da mulher lá, né, vai ao gabinete da promotora, olha, excelência, eu não quero mais o processo, mas mesmo assim o processo vai prosseguir. Certo? Não cabe desistência, retratação nos crimes de violência doméstica contra a mulher em que há lesão corporal. Não cabe, tá? Não cabe. E, por fim, eu trouxe aqui as novidades do Código Penal, que estão relacionados à violência doméstica contra a mulher. Né? Em 2021, chegou ao Código Penal, de forma muito acertada, né, o crime de perseguição, que é o famoso crime de stalking, né? Que tinha só nos Estados Unidos, e chegou aqui ano passado, em 2021. O que é o crime de perseguição? Artigo 147-A do Código Penal. Ó. Perseguir alguém reiteradamente por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Qual é a pena? 6 meses a 2 anos e multa. Então, como é que é esse crime aí? É aquela pessoa que fica utilizando redes sociais para paquerar mulheres. Professor, mas eu não posso paquerar mulheres no Tinder? Nas redes sociais eu não posso? Pode, senhor. Pode, mas se a mulher está dizendo não, eu não quero, não mande mais mensagem, ou então ela te bloqueia, acabou, não vai mais atrás. Não fica mandando mensagem. Por quê? Porque, a depender do conteúdo das mensagens reiteradas, ela pode te denunciar por perseguição. Entendeu? A mulher já deixou bem claro que não quer, não. Ou então, que não tenha deixado claro, não responde às mensagens, já bloqueou o cara da rede social, e ele continua lá dando um jeito de curtir as mensagens dela, mandando recado toda hora. Isso é uma forma de violência psicológica. A mulher já mandou o recado. Se ela não responde, tu já mandou 1 vez, 2, ela não responde, acabou. Ela não quer. Ela já viu, está lá, visto.
pela última vez. No Messenger do Facebook tem lá, quando a pessoa visualiza a mensagem ou não. No Instagram tem lá, visto. No WhatsApp também. Ela viu, ela não quer. Entendeu? Só para tornar a aula um pouco mais engraçada, mas a situação é essa mesmo, entendeu? E sempre lembrando aí, né, o diálogo das fontes. 147A, o crime de stalking, é apenas para casais? Não. Olha o parágrafo primeiro. Ó. A pena é aumentada de metade se o crime é cometido contra criança, adolescente ou idoso. Tá vendo aí? Contra a mulher, ó, inciso 2º, contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, nos termos do parágrafo 2º-A do artigo 121 deste Código. O que é o parágrafo 2º-A do 121? É o crime de feminicídio. É o crime de feminicídio. Certo? É a qualificadora do artigo 121 que entrou em 2015, que é o feminicídio. Certo? Então, olha aí, ó. Parágrafo 2º. As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência. O novo crime, né? O novo crime de stalking, que eu acabei de ler, ele só se procede mediante representação. Aos amigos do direito, que tipo de crime é esse? É um crime de ação penal pública condicionada à representação do ofendido, certo? Não é de ação incondicionada. Ou seja, só se procede mediante representação da vítima. Só vai prosseguir se a vítima autorizar, tanto na fase de inquérito, quanto na fase de denúncia do Ministério Público. Por que eu falo na fase de denúncia? Porque os amigos do curso de Direito sabem que o inquérito é dispensável. Não é obrigado a começar com inquérito, né? Lembra aí, né? Das aulas de processo penal. E aí, a pedido, mais uma vez, da professora Lilian, para terminar, né, a violência psicológica contra a mulher, que é o artigo 147b do Código Penal. Olha aí, ó. Também uma nova alteração aí, ó, do ano passado no Código Penal. Então, quais são as alterações que devem ficar ligadas no direito criminal, envolvendo processo penal e direito penal? Essas do stalking e do crime de violência psicológica, e no processo penal, o pacote anticrime. Tem que ficar ligado nas alterações do pacote anticrime. Embora, né, em relação ao pacote anticrime, a exemplo do juiz das garantias, está sobrestado por liminar pelo ministro Luiz Fux, né? Mas o professor de processo penal pode pedir na prova, eu pediria. Mesmo sobrestado, eu pediria. E na prova de concurso público, né, no meu caso, eu estudo para o Ministério Público e para a magistratura, né, certamente vai pedir. Né? Mas está sobrestado, não importa. Né? Está já no Código de Processo Penal, embora não está sendo aplicado, mas está sob suspensão de liminar do Luiz Fux, então, mas está dentro do ordenamento jurídico. Né? Então, olha aí, para terminar, causar dano emocional à mulher, que a prejudique, que perturbe seu pleno desenvolvimento, ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir, ou qualquer outro meio que cause prejuízo à saúde psicológica e autodeterminação. Tá vendo aí, ó? O tipo penal, ele vai elencando várias formas de violência psicológica. Tá vendo aí, professora Lília? Sim, Rui, estou acompanhando aqui. O tipo penal, ele vai elencando várias formas de violência psicológica, né, que podem se amoldar à tipificação do artigo 147. Tá vendo aí? E é isso, pessoal. Esqueci de botar o boa noite, né? Doutora Rosilane, eu passo a palavra para você, né, que é a mediadora aí. Agradeço a todos. Efusivo abraço a todos aí. Então, doutor Rui, eu ia lhe fazer uma última pergunta, mas já ficou tudo explanado nessa sua última fala. Então, eu só queria perguntar para você também, que tem uma lei, Maria da Penha 11.340/2006, que ela fala sobre o crime da invasão de aparelhos eletrônicos para obtenção de dados particulares. Isso, aí, o que é que acontece, né? Foi até bom a senhora comentar sobre isso, porque, aproveitando aqui que os amigos, colegas do curso de Direito estão aqui, o que acontece? Já tem um novo direito fundamental na Constituição. Então, assim,
até ano passado, quando eu estava dando aula no preparatório para o concurso, para o Teorema, né? Eu sou professor de Constitucional, Administrativo e Processo Penal do Teorema, lá da Coab. Eu estava dando essa aula, eu vivia dizendo na aula de Constitucional que o artigo 5º, olha aí, Tiago e os demais estudantes de Direito aí da EduFor, meus colegas de faculdade, né? Com uma diferença, eu não sou do curso de Direito, sou do curso de Psicologia, né? Mas somos colegas de faculdade, né? Olha aí, eu dizia que o artigo 5º tinha 78 incisos. Agora não. Agora tem 79 incisos, né? E o inciso 79 do artigo 5º é justamente isso aí que a senhora está falando, que é a questão da proteção de dados. Então, por que tem isso daí que a senhora está falando, né? Essa perspectiva da proteção de dados, nessa perspectiva da Lei Maria da Penha, justamente, né? É justamente porque hoje os direitos fundamentais eles estão diluídos nas redes sociais. Então, assim, isso seria, né, um tema para uma próxima palestra, né? Hoje fica até difícil aquela velha divisão que a gente aprende no início do curso de Direito, direito público e direito privado. Por quê? Porque com as redes sociais, hoje tudo é público. Mesmo o privado, a pessoa torna público, né? Então, ela está em casa, né? Ela filma em casa, de agora, estudando aqui no meu quarto. Ou seja, o quarto é um ambiente privado, né? O quarto é um ambiente privado. E ela está ali filmando, expondo na rede social em caráter público. Então, assim, essa perspectiva dos dados é justamente, né, no sentido de se amoldar ao texto constitucional. Por quê? Porque a proteção de dados agora, ela não é só uma lei infraconstitucional, a lei de proteção de dados, né? Ela agora também é um direito fundamental do artigo 5º, inciso 79 da Constituição, certo? Gente, alguém quer perguntar alguma coisa? Quem assistiu, pode ficar à vontade, viu? Agora que... Então, gente, fiquem à vontade para fazer Fique à vontade para perguntar, tá bom? Então, se Tem perguntas? não Ficou tem tudo esclarecido? ficou tudo esclarecido. Eu falo por mim, excelente explanação, doutor Rui. E como eu sempre digo, quando eu crescer, eu quero ser como o senhor. Então, gente, se não tem perguntas, o SESC agradece ao doutor Rui pelo seu apoio e disponibilidade, a doutora Lilian e a todos os participantes, e eu também agradeço especial a minha amiga Luísa, né? Policial aposentada, não é isso, Luísa? Você está me escutando? Então é isso. Vocês que agradecem a todos de coração e teremos mais palestras. Espero que todos estejam presentes. Boa noite e fiquem com Deus. Obrigado, agradeço a todos. Fiquem com Deus aí. E eu estou à disposição para qualquer esclarecimento, certo? E é isso. Obrigado. Boa noite também. Muito obrigada, tá, Rui? Pela palestra maravilhosa. A professora Leine, é isso, Lane? E eu vou logo dar um spoiler, aproveitar e dar um spoiler, Rui, que você estará conosco em abril, com a turma de Direito novamente, né? Né? Eu estou sabendo Ainda de um não vou curso contar que eu o vou que ministrar. é. Tá certo, vai ser um prazer. Eu queria agradecer a todos, né? A todos que estão aqui, que assistiram, né? É um tema muito importante que tem que ser debatido, certo? E aí eu reitero que o Dia da Mulher é todo dia, né? O Dia Internacional é apenas para que nós lembremos, né, o óbvio, que a mulher merece respeito, né? Ainda mais em tempos como esse, né, em que a gente ainda escuta declarações de certos deputados aí, né, que acabam defecando pela boca, né, algumas coisas que na pós-modernidade não eram mais para ser ditas, certo? Lamentavelmente,
certo? Então, é para isso que serve o Dia Internacional da Mulher, para nós discutirmos, né, e acabarmos com todo tipo, não, com preconceito contra a mulher, que ainda existe, né, mas com toda forma de preconceito, certo? Com toda forma de preconceito, né? E eu agradeço a oportunidade e muita sororidade aí, né? Muita sororidade aí. Isso que eu ia falar, doutor Rui. Eu finalizo falando, vamos trabalhar a sororidade, muita sororidade para todas nós. Boa noite, gente. Um grande abraço. Obrigada. Grande abraço, boa noite.